Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom? Espero que sim, espero que você esteja estudando, espero que esse vídeo esteja te ajudando para alguma coisa. Seja você passar na sua cadeira da faculdade, seja você passar no concurso público. De coração, do fundo da minha alma, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido lhe ajudar com esses vídeos. A gente já está caminhando, pessoal, para concurso de pessoas, que é um instituto que está no artigo 29 ao 31 do Código Penal. Então a gente já viu do artigo 1º ao 31 e já vimos também, mesmo fora do Código Penal, o conceito, os princípios do direito penal. Tá bem bacana. Já estamos indo para o 16º vídeo, né? Esse é o 15º, fora a legislação especial. No futuro, quem sabe eu gravar algum de processo penal para vocês. Aí, se possível, curta esse vídeo, ative a notificação, compartilhe, para a gente conseguir tornar grande esse canal. Aí, tornando grande esse canal, eu gravo aula de tudo para vocês. Mas o objetivo maior, pessoal, é ajudar mesmo. Então, vamos lá. Excepcionalmente hoje, a gente não vai fazer a resolução de questões no formulário que eu sempre coloco para vocês. Vou fazer no documento do Word, porque deu um probleminha aqui e eu não consegui abrir o formulário, tá bom? Pessoal, bora começar. Primeira questão diz assim, ó. Mário e Mauro combinam a prática de um crime de furto a uma residência. Contudo, sem que Mário saiba, Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Ambos, então, ingressam na residência escolhida para subtrair os bens ali existentes. Enquanto Mário separava os objetos para subtração, Mauro é surpreendido com a presença de um dos moradores, que ao reagir à ação criminosa, acaba sendo morto por Mauro. Nesta hipótese, pessoal, eles de início tinham combinado um furto, só que, sem o Mário saber, o Mauro se arma. Pessoal, furto nunca vai ter arma, porque se houver arma, tem constrangimento, e se houver constrangimento para subtração de coisa alheia, é o crime de roubo. No concurso de pessoas, existem vários requisitos para existir concurso de pessoas. O concurso de pessoas, que está no 29 ao 31, ele é mais para os crimes de concurso eventual ou insubjetivos. São aqueles crimes que basta uma pessoa para cometer, mas eventualmente pode ter outras pessoas. O furto, roubo, homicídio, basta uma pessoa. Uma pessoa para cometer o homicídio. Só que se duas ou mais pessoas concorrerem para o homicídio, eles estão em concurso. Então, para haver concurso de pessoas, é necessário que haja duas ou mais pessoas, é necessário que eles tenham liame subjetivo, ou seja, que eles saibam uma da outra, ou pelo menos que uma saiba da outra. É necessário que eles tenham uma contribuição relevante para a ação. É necessário também, pessoal, que eles combinem a prática da ação. Essa combinação pode ser prévia ou pode ser durante. Então, para haver concurso de pessoas, entre esses, tem outros requisitos. Aqui, por hora, você precisa saber da teoria monista unitária. A teoria monista unitária, que está no caput do artigo 29, ela diz que quem de qualquer forma, ou seja, sendo autor, coautor, partícipe, concorre por um crime, incide nas penas da ele combinada na medida de sua culpabilidade. Então, a regra é que se você for coautor ou partícipe de um determinado crime, a regra é que você vai responder pelas penas daquele crime. Aí vem o artigo 29 e o parágrafo 2º, ele vai falar que quando um dos agentes quer participar de um crime menos grave, ser-lhe-á aplicável a pena desta. Então, nesse caso, o Mário queria cometer um crime de furto. Só que o Mauro foi lá e cometeu um crime de roubo, ele até matou uma pessoa. O Mário, como ele queria o furto, o artigo 29, parágrafo 2º, vai dizer que ele só vai responder pelo furto. Já o Mauro, que ele utilizou a arma, ele vai responder pela morte que foi causada durante o roubo. Quando você está roubando e mata, e essa morte é dolosa ou culposa, você não vai responder pelo homicídio. No homicídio, caso 121, você vai responder pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Essa morte pode se dar de forma dolosa ou culposa. Então, qual seria a resposta aqui? Que o Mário vai responder por furto e o Mauro vai responder pelo crime de latrocínio ou vai responder pela morte que ele causou no roubo. Então, A diz, Mário e Mauro responderão pela prática de latrocínio, falso, Mário não. B, Mauro e Mário responderão pela prática de furto, falso. C, Mário responderá pela prática de furto simples, correto. E Mauro pela prática de furto qualificado, falso. Mauro ele vai responder pela morte que ele causou, então não é furto. D, Mário responderá apenas pelo furto e Mauro responderá pelas práticas do crime de porte ilegal de arma de fogo, furto e homicídio. Não. Porque porte ilegal de arma de fogo, não, pelo princípio da consunção da absolção. O roubo, o latrocínio, vai absolver o porte ilegal de arma de fogo. O furto não, porque houve violência e grave ameaça. Sai do furto e vai para o roubo. E homicídio não, porque vai ser latrocínio. Mário responderá pela prática de furto e Mauro pela prática de latrocínio. A resposta correta é o item E de Eva. Segunda questão.
vai dizer assim: em se tratando do tema de concurso de pessoas, é correto afirmar que, item a teoria do domínio do fato se aplica aos crimes culposos e aos crimes de mão própria. Pessoal, tá falso. A teoria do domínio do fato, ela é uma exceção. A regra que nós adotamos é a teoria restritiva objetiva de autor. O que é isso? Para a teoria restritiva objetiva, o autor é quem pratica o núcleo do tipo penal, o verbo do crime. Já o coautor são duas ou mais pessoas praticando o núcleo do tipo penal, o verbo do crime. E o partícipe, ele não pratica o núcleo do tipo penal, mas ele tem uma conduta acessória. Ele presta auxílio para que o crime aconteça. Esse auxílio pode ser moral e pode ser material, ou material, tanto faz. O fato é que, às vezes, aplicar só a teoria objetiva redundaria em injustiça no caso concreto. Para o mandante, para o autor intelectual e para o caroneiro da fuga, para quem dá carona para fugir. O autor intelectual e o mandante, muitas vezes, eles só prestam uma conduta acessória. Muitas vezes, eles ou mandam praticar o crime. Hernani, está aqui R$1.000 para você matar alguém. É o mandante. Ou arquiteto crime. Hernani, está aqui esse crime para você cavar, está aqui esse plano para você cavar o túnel e conseguir roubar o Banco do Brasil, como aconteceu recentemente, agora em 2017. O fato é que, pessoal, essas pessoas têm domínio sobre toda a empreitada criminosa. O crime só acontece por conta delas, por conta do mandante, do autor intelectual e muitas vezes por conta do caroneiro para a fuga. E acontece que, se adotar a teoria restritiva, eles vão ser considerados autor, ou partícipe. E eles sendo considerados partícipe, a pena deles vão ser menor do que os demais autores, o que não é justo. Porque o mandante, o crime só acontece por causa dele, o autor intelectual, o crime só acontece por causa dele. Então a teoria do domínio do fato diz, o autor vai ser quem tem domínio sobre todo o fato criminoso. A regra é que aqui no direito penal brasileiro a gente adota a teoria do domínio do fato para essas três situações. E todas essas situações vão para crimes dolosos, não é para crime culposo. E o crime de mão própria é aquele crime que não admite a coautoria. A teoria do domínio do fato ela existe para o autor deixar de ser partícipe, pela teoria objetiva, restritiva, e passar a ser autor. Ou coautor, tendo mais de um autor, existe a coautoria. Então a teoria do domínio do fato ela não é aplicada nem para crimes culposos e nem de mão própria. Tá falso. B. A autoria imediata, que é aquela que você se utiliza de um instrumento para praticar o crime, ou seja, você pratica coação moral irresistível em relação a alguém, bota uma arma na cabeça do bebê de alguém e diz, ou tu mata aquela pessoa, ou eu mato teu bebê. Você é um autor imediato do homicídio da pessoa. Ou obediência à ordem não manifestamente legal do superior hierárquico, ou você utilizar de um menor, ou de uma doença mental, isso é autoria imediata. A autoria imediata, por aparatos de poder organizado, aparato de poder organizado são as organizações criminosas, certo? Que aí tem a lei de organizações criminosas, esse é um concurso que é do Ministério Público, então cai com certeza a lei de organizações criminosas, precisa no mínimo 4 pessoas, precisa ter uma estrutura hierárquica, ainda que informal, precisa ter divisão de tarefas para ter organização criminosa. Então, a autoria imediata, por aparatos de poder organizado, por associação criminosa, quem seria o autor imediato nesse caso? Ora, o chefe da organização criminosa, não muitas vezes ele comete crime. Quem vai cometendo o crime são os subordinados dele. No caso, ele está cometendo o crime também, como autor imediato. O chefe da organização criminosa, ele comete crime como autor imediato quando os outros capangas dele cometem crime também. Então, a autoria imediata, por aparato de poder organizado, exige, entre outros requisitos, o contributo de um executor fungível, de modo que a crítica doutrinária recai sobre os casos envolvendo agentes que desempenham funções imprescindíveis na estrutura da organização, como, por exemplo, o contador. Professor, não entendi nada. Quando você não entender um item, você passe para os demais, e aí veja se esse não é o mais correto. Bora passar para o C, para o D e para o E, e aí a gente resolve ver se não é o B a resposta correta. A C diz assim, não é possível a participação dolosa em crime culposo, mas é cabível a participação culposa em crime doloso. Falso. Só é possível a participação dolosa em crime doloso. Não é possível a participação culposa em crime doloso, e o inverso também é verdadeiro. Não é possível a participação dolosa em crime culposo. Então não é possível. Participação só vai ser dolosa em crime doloso. Então a C está errada. D. A teoria do domínio do fato ampliou a punição para alcançar os agentes que exercem a posição de comando dentro de uma estrutura empresarial, havendo uma presunção de domínio do fato em razão da hierarquia. Pessoal, primeiro de tudo, no direito penal é muito complicado você falar em presunção. No direito penal, presunção contra o réu, não. Toda vida que você for processado por alguma coisa, quem alega tem que provar.
não se presume nada contra o réu, não pode presumir nada contra o réu, então já se torna errado aqui. E a teoria do domínio do fato, como eu tenho falado para vocês, ela é aplicada mais para o mandante, para o autor intelectual e para o caroneiro da fuga. Não é aquele que dá carona para levar para o crime, é aquele que fica do lado de fora esperando as pessoas assaltarem para poder levar. Então, na realidade, essa questão está errada. Ela não ampliou a teoria do domínio do fato, na realidade, ela é eminentemente para diferenciar, deixar com que essas pessoas deixem de ser partícipe para responderem como autores, porque assim a pena pode ser maior. Então, a teoria do domínio do fato ampliou a punição para alcançar os agentes. Ela não ampliou punição nenhuma. Na realidade, é uma teoria que é aplicada em substituição à teoria objetiva ou restritiva. Ela não ampliou punição nenhuma. E também não existe presunção contra o réu no direito penal. Está errado. Item não é punível a instigação em cadeia. O que seria a instigação em cadeia? A instigação da instigação. Ou seja, eu digo, Hernani, vai e convence o Roberto a matar alguém? Isso é instigação em cadeia. Aí o Hernani vai e convence o Roberto a matar uma pessoa. Pessoal, o artigo 29, caput do Código Penal, diz que aquele que de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Então, a instigação em cadeia ela é punível. Se eu instigar o Hernani a instigar o Roberto a cometer um crime, e o Roberto for lá e cometer o crime, eu respondo sim por esse crime. Por quê? Porque eu, de alguma forma, concorri por esse crime nos preceitos do artigo 29 do Código Penal. Então, quando ele diz não é punível a instigação em cadeia, em razão do princípio da proibição do regresso, está errado. É punível sim a instigação em cadeia. Se o Roberto for lá e matar, eu que instiguei o Hernani a instigar o Roberto, eu respondo também pelo crime. Então, a resposta correta só pode ser a B de bola, pessoal. A B. Que ela diz assim, ó, a autoria imediata por aparato de poder organizado, por associação criminosa, exige, entre outros requisitos, o contributo, ou seja, a ação de um executor fungível. Ou seja, de alguém que possa ir lá e fazer aquele crime por você. E fungível pode ser trocado, ou seja, se eu tenho 2 capangas, no caso da organização criminosa precisa ser pelo menos 4 pessoas, né? Vamos supor que na organização criminosa tem 4 pessoas. 2 dos meus capangas é o Hernani e o Roberto. Tanto faz se eu mandar matar o Hernani, ou se eu mandar o Hernani matar o João, ou matar o Roberto, ou o Roberto matar o João. Tanto faz o executor, a contribuição do executor, seja do Hernani, seja do Roberto, vai existir o crime. Então, quando ele diz a autoria imediata por associação criminosa, no caso, por crime organizado, me desculpe, entre outros requisitos, exige o contributo, ou seja, a ação de um executor, de alguém que vá lá e pratica o crime fungível, ou seja, aquele que pode encontrar, está correto. De modo que a crítica doutrinária recai sobre casos envolvendo agentes que desempenham funções imprescindíveis na estrutura da organização, como o contador. Muitas vezes o contador ele é imprescindível para a estrutura da organização criminosa. E aí como é que vai poder dizer que existe a autoria imediata, se para haver autoria imediata tem que ter um executor fungível, aquele que eu posso trocar? O contador, ele não é uma pessoa tão propriamente fungível. E se a gente discute mais, eu vou fazer aqui no EVP um curso de resolução de questões de legislação especial. E aí a gente discute mais isso lá, fechou? A B de bola é a resposta correta. Você ia por eliminação, acho. Terceira questão. Sobre o concurso de pessoas, estabelece o Código Penal que, de qualquer modo, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas ali combinada na medida de culpabilidade. Sobre o tema, assinar a opção incorreta, que está errada. Item A. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 até a metade. Pessoal, eu fico puto com esse tipo de questão. Porque, na realidade, o artigo 29, parágrafo 1º, diz que se a participação for de menor importância, o que é isso? A gente acabou de ver que o partícipe tem uma conduta acessória. Ele não pratica o núcleo, não pratica o verbo e ele contribui de alguma forma para o crime acontecer. Mas ele não contribui praticando o verbo, ele contribui instigando, auxiliando ou mesmo induzindo a prática do crime. Se a participação for de menor importância, ou seja, eu participei para o seu crime, mas não foi tão importante assim para o acontecimento do crime. O Código Penal, no artigo 29, parágrafo 1º, diz que a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então essa está errada porque não é de 1/6 até a metade, é de 1/6 a 1/3. No artigo 29, parágrafo 1º. Por isso que essa, pessoal, é a resposta já correta, porque está errada. O artigo B, o item B diz, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Essa está correta. É a letra do artigo 30 do Código Penal.
A gente vai resolver questões sobre isso. B. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrária, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Essa também está correta, está no artigo 31 do Código Penal. O artigo 31, basicamente, ele diz assim, o iter crimes, ele tem 4 fases. Tem a fase de cogitação, a fase de preparação, a fase de execução e de consumação. O que o artigo 31 está dizendo para a gente é que, como regra, você só vai ser punido se entrar na fase de execução. Então é cogitação, preparação, execução e consumação. Você só vai ser punido se entrar na fase de execução. Executou e consumou, responde pelo crime consumado. Executou e não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, responde pelo crime na forma tentada. Então o item C está correto, é a letra do artigo 31. E o item D nós já vimos, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Está correto? Foi a primeira questão que a gente fez. Está no artigo 29, parágrafo 2º. Ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Letra do artigo 29, parágrafo 2º. Então essa está correta. Quarta questão, questão de juiz. Item A. Configurada a tentativa pela falta de completude do injusto, do crime, a pena sempre deverá ser reduzida de 1/3 a 2/3. Falso. Se você vai responder pelo crime na maneira tentada, você responde como se ele fosse consumada, diminuída essa pena de 1/3 a 2/3. Isso está onde? No artigo 14, parágrafo único. Só que o artigo 14, parágrafo único diz assim, salvo disposição expressa em contrária, a pena da tentativa será do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Então aqui está errado pela palavra sempre. Realmente a regra é que a tentativa vai diminuir a tua pena de 1/3 a 2/3. Artigo 14, parágrafo único. Mas não é sempre. Essa está errada. B. O crime impossível, a tentativa é impunível. Essa está correta. O crime impossível, também chamado delito oco, também chamado de vários outros nomes, ele está no artigo 17 do Código Penal. Quando é impossível consumar o crime, você nem pela tentativa responde. E existem 2 formas de ser impossível consumar o crime. Ou por absoluta ineficácia do meio que você utilizou, eu quero matar o Hernani e eu jogo uma bolinha de papel, uma bolinha de papel é absolutamente ineficaz para matar o Hernani, ou por impropriedade do objeto que recai a sua conduta. Eu quero subtrair um celular quando eu vier meu celular. O objeto meu que eu subtraí, o meu celular, é impossível para consumar um crime de furto. Ou eu quero matar a pessoa, penso que ela está viva, quando eu vejo ela está morta. Então o crime impossível, nem pela tentativa você responde, e nem consumado, porque é impossível consumar o crime. Então o crime impossível, a tentativa é impunível, tá correto? Item C. A desistência voluntária permite a interrupção do nexo causal sem a consideração da vontade. Pessoal, o que seria a desistência voluntária? A desistência voluntária, ela é você estar na execução do delito e você desiste de nela prosseguir. Você para no meio da execução, antes de concluir a execução. Já no arrependimento eficaz, e ambos estão no artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária e arrependimento eficaz, você só responde pelos atos anteriormente praticados. Então, nesse caso, a desistência voluntária permite a interrupção do nexo causal sem a consideração da vontade. Isso está errado. Realmente tem a interrupção do nexo causal. Só que a pessoa tem que voluntariamente interromper os atos de execução. Então, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, você evita a consumação do crime. Você, criminoso, poderia terminar de consumar o crime. Só que você desiste de prosseguir no crime. Você, porque você quer. Então, realmente, a desistência voluntária, ela permite a interrupção do nexo causal, porque você desiste de prosseguir na execução. Agora, tem que levar em consideração a sua vontade. Por quê? Porque se a execução não foi concluída por circunstâncias alheias à sua vontade, não vai ser desistência voluntária. Se a execução não for concluída por circunstâncias alheias à sua vontade, vai ser tentativa. E na tentativa você responde pelo crime. Já na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, você só responde pelos atos anteriormente praticados. Por isso que está errado. D. O arrependimento eficaz, quando pleno, exclui a pena. E quando parcial, permite a redução de 1 a 2/3. Tem nada a ver. Tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária, você não responde pelo crime que você inicialmente queria, nem na forma tentada nem consumada. Você responde pelos atos anteriormente praticados. Então, se eu dei um tiro numa pessoa, numa região letal, se eu deixasse ela ia morrer, mas eu levei para o hospital e ela conseguiu se salvar,
Eu não respondo nem pelo homicídio consumado, porque ela não morreu, e nem pela tentativa de homicídio. Eu só respondo pelos atos anteriormente praticados. Quais foram? A lesão corporal. Leia o artigo 15 do Código Penal, fechou, pessoal? Então tá errado porque não tem nada a ver o artigo 15. Ele só responde no arrependimento eficaz pelos atos anteriormente praticados. Item E, pelo resultado que agrava especialmente a pena, artigo 19, crime préter doloso, só responde o agente quando houver causado culposamente. Esse é o artigo 19, não sei se eu falei dele, artigo 19 do Código Penal. Se pelo resultado que agrava especialmente, só responde o agente que houver causado pelo menos culposamente, não é dolosamente. É letra de lei. E finalmente, quinta questão. Sofia decide matar sua mãe. Para tanto, pede ajuda a Lara, amiga de longa data com que debate a melhor maneira de executar o crime, o melhor horário, local, etc. Após longas discussões de como poderia executar seu intento de forma mais eficiente possível, a fim de não mais deixar pista, Sofia pede emprestado a Lara um facão. A amiga prontamente atende ao pedido e Sofia despede-se agradecendo a ajuda e diz que, se tudo correr conforme planejado, executará o homicídio naquele mesmo dia, e assim o faz. No entanto, apesar dos cuidados, tudo é descoberto pela polícia. Nesse caso, é correto afirmar que, pela teoria restritiva de autor, assinar a opção correta. Super fácil. A Sofia aqui, que foi lá e praticou o núcleo, pela teoria restritiva objetiva de autor, a Sofia ela é autora do homicídio. E a outra, a Lara, que emprestou o falcão, ela é partícipe do homicídio. Perfeito. Só que a Sofia vai responder pelo homicídio como autora com agravante de pena pelo crime ter sido praticado contra ascendente. Está no artigo 61 do Código Penal. A Lara não vai ter agravada a pena dela porque a Lara não é filha da vítima. E a gente viu que, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Ser filha é uma circunstância de caráter pessoal. Só vai se comunicar se for elementar do crime, o que não é o caso. Então a resposta correta, pessoal, item A diz assim: Sofia é a autora do delito, correto, e deve responder por homicídio com agravante de o crime ter sido praticado contra a ascendente. Tá correto? Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime e deve responder por homicídio sem a presença da circunstância agravante. Essa tá correta. Não vou ler as demais porque essa já exclui todas as outras. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.